Vamos lá, agora é o vídeo de séries temporais. 1, 2, 3 e... Quanto é importante comprar de maneira certa numa empresa? À medida que nós compramos bem, nós estamos diminuindo os nossos estoques, estamos liberando capital para ser aplicado em outras áreas. Nós fazemos isso por meio de uma boa previsão de demanda. Hoje nós vamos conhecer duas técnicas de previsão de demanda baseadas em séries temporais. Por isso fica ligadinho nesse vídeo, roda a vinheta. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Produzindo, o seu lugar na engenharia de produção e na gestão de operações. Você que trabalha com negócios, você que tem uma empresa, você que quer melhorar os seus processos, a gente está aqui para oferecer o melhor conteúdo para você. Essa playlist é da série de aulas de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Você pode clicar aqui para conferir a nossa última videoaula sobre técnicas qualitativas de previsão de demanda. A partir desse vídeo de hoje, nós vamos estar trabalhando técnicas quantitativas baseadas em séries temporais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos estar utilizando séries históricas, ou seja, histórico de vendas, valores numéricos de históricos de vendas, de saída, de fornecimento, para calcular por meio de métodos matemáticos uma demanda de previsão futura. Na aula de hoje nós vamos conhecer dois métodos de séries temporais: a média móvel e a média exponencial móvel. Por isso, desde já, faz o download do seu material de estudo exclusivo do Produzindo e acompanha essa videoaula de previsão de demanda. Pronto, agora a gente está aqui na tela do Excel. Esse aqui é o arquivo que eu falei para vocês, está disponível, tá bom? E aqui nós vamos realizar um exemplo de média móvel. Tem 24 meses, né? Ou seja, 24 períodos de tempo, poderiam ser 24 semanas, ou 24 quinzenas, mas a gente está convencionando que sejam 24 meses. E aqui a demanda que ocorreu do X, né, um D real, uma demanda real. A média móvel, como nós já falamos, ela é uma média aritmética que vai se mover com o passar dos períodos de tempo. A média móvel, ela pode tomar os 2 últimos períodos, os 3 últimos períodos, os 4 últimos períodos. Sempre importante não exceder demais a quantidade de períodos associados dentro da média móvel, pois aí você pode estar incluindo variáveis randômicas, ou seja, variáveis esporádicas que aconteceram ali em 1, 2 ou 3 períodos de tempo. Você pode estar incorporando aquela variação matemática se você ficar utilizando períodos muito grandes. A utilização do método da média móvel consiste na utilização de períodos anteriores para a determinação do período futuro. Sempre importante, antes de definir, por exemplo, que padrão de média móvel utilizar, nós temos sempre uma série temporal como essa aqui de 24 meses, né? Não dá para me pegar 3 resultados e a partir dele começar a utilizar a média móvel e dizer que esse resultado é confiável para a empresa. Então nós vamos testar aqui a abrangência da média móvel, ver o erro associado em cada uma delas. Nós decidimos que a abrangência de média móvel vai ser interessante nessa série temporal. Então nós vamos começar aqui com uma média móvel com uma amplitude de 3 períodos. Ou seja, se eu tenho uma amplitude de 3 períodos, a minha média móvel, o meu resultado só se dá a partir do 4º período. Então, a minha previsão, segundo a média móvel, considerando os meus 3 últimos períodos, né, minha MM3, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à média dos 3 últimos períodos, certo? Ou seja, a média aqui vai ser 3.192. Considerando a demanda real, nós vamos ter um erro aí de 368 unidades do meu produto X. A média móvel do 5º período, por que eu chamo de média móvel? Porque os 3 períodos que eu selecionei, a partir daqui do 5º, eu seleciono o 4º período, o 3º período e o 2º período para fazerem parte dessa média. O 1º período aqui já foi descartado. Então eu coloco média, certo? E faço uma média dos 3 últimos, agora do período 2, 3 do período 4. Descarto o período 1. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma previsão de demanda para esse 5º mês de 3.294. Quando eu vou comparar aqui com o resultado real, 3.330 menos 3.294, eu tenho uma diferença só de 6 unidades para esse mês aqui. Bacana, legal, né?
Então, a gente vai arrastar aqui para copiar a fórmula, bom, até o finalzinho aqui, até o 24º. Eu também vou arrastar essa fórmula da subtração. Eu tenho variações que vão desde as 6 unidades, que faltaram 6 unidades, porque a demanda real foi maior do que aquilo que foi previsto, assim como sobraram unidades, como aqui, sobraram 238 unidades, se eu comparar a previsão é aquilo que foi realmente demandado. Acho sempre interessante nós absolutizarmos os valores para nós podermos fazer boas comparações, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos, em primeiro lugar, somar todos os erros, tá? Vou aqui fazer uma soma, somei todos os erros, e aí vou fazer um valor percentual, vou traçar um valor percentual para isso. Aqui eu coloquei uma média das demandas, mas eu posso fazer também a soma das demandas, tá bom? Vou aqui eu somar todas as demandas. E aí eu vou dividir todos os meus erros pelas minhas demandas, tá bom? Vou colocar aqui, mexer na aproximação e botar o valor aqui, formatar para percentual, ou seja, eu tenho aqui um erro de 1,24% quando eu utilizo média móvel para 3 intervalos de tempo. Então vamos continuar aqui, vamos continuar a testar. Não gostei desse erro aqui, eu quero uma média móvel que me dê outro resultado. Eu quero utilizar os 4 últimos intervalos de tempo. Então eu vou calcular uma MM4. Como eu gosto de tudo formatadozinho bem parecido, eu já vou colar aqui a minha formatação, tá? Inicio esse processo a partir do 5º período de tempo. Então, a previsão do 5º período vai ser a média dos 4 últimos períodos. Ok? Da mesma forma que eu vou fazer o erro. Certo? Agora, a previsão me deu 16 unidades a mais do que o mercado me demandou, Formei aqui, seguindo essa previsão. Agora que faltaram 16 unidades, o mercado me demandou 3.300 e eu, na verdade, só tinha previsto 3.284. Então, se eu tiver produzido ou disponibilizado apenas essas quantidades, me faltaram 16 unidades. Vou puxar, como vocês já viram, para a fórmula se repetir. Bom, aqui depois de puxar, eu vi que o erro aqui, eu cheguei aqui a ter diferenças de 466 em algum mês. Aqui eu deixei faltar quase 500 unidades, enquanto aqui eu deixei faltar só 2 unidades, enquanto aqui chegou a sobrar mais de 500 unidades no meu mês 11. Tá ok? Vamos fazer a soma isso aqui. Os números negativos vão interferir no resultado? Não. Eles precisam se compensar aqui. Ok? Então aqui eu já tenho uma diferença de 666 comparado a 1006 do período de tempo, ou da análise com MM2. Então aqui eu vou transformar isso aqui no valor percentual. Vou pegar 666 e vou dividir pela soma do total de produtos realmente que foram demandados. Então aqui eu vou pegar a mesma formatação, que eu tive um valor de 0,82, então eu tenho um erro aqui um tanto menor. E aí eu posso sair testando qual a amplitude da quantidade de espaços de tempo que eu vou estar incorporando para a minha média móvel. Bom, agora vamos para a média exponencial móvel. Então a média exponencial móvel é um tipo de média na qual eu coloco um peso para o erro da previsão do mês anterior. Eu não coloco simplesmente um peso para a previsão anterior ou para a previsão dos 3 últimos meses, não. Eu coloco um peso para o erro da previsão do mês anterior. Esse erro eu chamo ele de coeficiente de ponderação, ele varia entre 0 e 1, como eu coloquei aqui no cantinho, mas a literatura, os autores nos recomendam que a gente utilize esse valor entre 0,05 e 0,5. O exemplo que nós estamos utilizando é o mesmo exemplo da questão anterior, os mesmos 24 valores, e eu vou fazer uma média exponencial móvel com um valor para o coeficiente de ponderação de 0,1.
Bom, como se dá? Como eu não tenho valores anteriores, matematicamente eu vou fazer um pequeno arranjozinho. Eu vou dizer que a previsão do segundo período vai ser igual à demanda real do primeiro período. Vamos supor que eu estou startando meu negócio. Então, o único valor que eu tenho é o anterior e é até lógico isso. Para os períodos seguintes, ou seja, a partir do terceiro período, eu vou, enfim, e verdadeiramente calcular a média exponencial móvel. E aí você vai anotar a fórmula. A média exponencial móvel ela é igual à previsão do período anterior mais o coeficiente de ponderação multiplicado pela subtração da demanda real do período anterior menos a previsão do período anterior, ou seja, multiplicado pelo erro. Então vamos lá? Bom, é bem simples. A previsão, segundo a média exponencial móvel para o terceiro período, vai ser igual a previsão do mês anterior mais... Já vou abrir um parênteses aqui. O meu coeficiente de ponderação, que no caso é 0,1, vezes a demanda real do período anterior menos a previsão do período anterior. Vou fechar os meus parênteses. E aqui eu tenho a previsão para o meu terceiro período, meu terceiro espaço de tempo aqui, segundo a média móvel exponencial. E agora eu vou puxar, a fórmula vai ser a mesma, tá bom? Você pode conferir aqui, certo? A fórmula é a mesma e eu vou ver os erros que eu tenho, ou seja, a variação entre a... Vou fazer da mesma forma, tá? Ó, tem variações grandes, se você observar, aqui sobraram 92 peças, enquanto aqui faltaram, né? Os clientes demandaram 837 peças a mais no mês de número 18 e eu não tinha esse material para oferecer desse produto X. Vou fazer aqui a soma do meu erro, soma de todos os erros. Eu vou fazer o que esse valor corresponde aqui, de maneira percentual. Vou somar todos os meus erros. Ó, observe que aqui está a média, né? Então eu vou fazer a soma de todos os meus períodos aqui e vou fazer o percentual aqui correspondente, que já tem até a formulazinha que eu deixei, que vai ser a soma dos erros dividido pela soma dos períodos. Então eu tenho aqui um erro de 2,34% no total. Se eu quiser ver as variações, qual mês falta mais ou sobra mais material, é só eu fazer uma análise de acumulado. Esses modelos de séries temporais são os mais simples que existem e a limitação desses modelos é que ele me fornece um resultado apenas para o mês seguinte. Aqui porque eu já estou com uma série de dados anteriores, mas para eu aplicar, por exemplo, a média móvel para o mês seguinte, eu vou sempre utilizar os 3 ou 4 meses anteriores e eu tenho sempre o resultado apenas do mês seguinte, da mesma forma para a média exponencial móvel, mas o que não desmerece se o seu sistema de compras consegue trabalhar com esse pequeno lead time para o recebimento do material. Gostou? Bem prático, né? Agora, eu recomendo você parar um pouquinho, ir para o seu computador com suas anotações e praticar, pegar outros valores, pegar os dados da sua empresa e treinar essas duas técnicas de previsão de demanda baseada em séries temporais. Na próxima aula, nós vamos conhecer outra técnica, que é a técnica de tendência. Nós temos uma tendência de crescimento ou de decréscimo da demanda daquele produto. Nós vamos aprender a interpretar matematicamente essa tendência e aplicá-la na previsão de demanda. Lembrando sempre, como nós falamos nessa aula, o nosso objetivo principal é reduzir a margem de erro. Nunca vamos querer uma demanda exatamente igual à sua previsão. Aconteceu alguma coisa que talvez não se repita e é bom não confiar nisso. Se você gostou desse vídeo, se contribuiu, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever, ativa o sininho de notificações para sempre que tiver novidade no Produzindo você receber. Só lembrando que a gente tem vídeo toda terça e toda quinta de videoaulas, mas semanalmente nós temos um vídeo extra sobre um conteúdo de empreendedorismo, carreira e etc. Se você precisa também de suporte na sua empresa com relação à previsão de demanda, a gente pode estar aí treinando o seu pessoal ou dar suporte direto à sua organização. Qualquer coisa, você pode estar entrando em contato por meio do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra sempre aqui
no produzindo.